Nesse vídeo, a minha proposta é mostrar o que dentro da arquitetura Vasto difere em termos de projeto de um projeto da arquitetura tradicional, da arquitetura usual que está todo mundo acostumado, né? Na arquitetura Vasto, nós vamos projetar de forma a que a energia seja sempre 100% benéfica. Para isso, nós temos que levar vários fatores em consideração. O primeiro, eu vou começar a mostrar, é o seguinte: a orientação com relação ao norte geográfico. Na verdade, a casa ela tem que ser projetada de tal forma que o norte geográfico, sul, leste e oeste, a casa fica paralela a essas direções geográficas. Porque esse alinhamento é importante e é importante inclusive para o nosso sistema nervoso. É como se nos permitisse nos orientar de forma mais adequada, mais apropriada, mais interessante para a nossa vida. O segundo fator que a gente leva em consideração é a inclinação do terreno. Toda casa Vasto, ela vai ser construída num terreno que ou é plano ou ele foi aplainado. Nesse caso dessa casa que eu estou mostrando, ele foi aplainado e a inclinação original era de oeste para leste, caindo para leste. Essa é uma inclinação positiva. Existem outras inclinações positivas, mas existem algumas inclinações de terreno, declividade de terreno, que não podem ser utilizadas. Não são benéficas para se fazer uma casa. São benéficas para outras questões. Aí o terceiro ponto que é levado em consideração é a escolha do número Ayad, que vai fazer com que esse perímetro aqui, que a gente chama parede-mãe, esse perímetro interno da parede externa acabada, né, ele seja um número que traga vibrações positivas o tempo inteiro. Vibrações positivas, então, para quem vai morar, para quem vai frequentar a casa, não importa. É um número que é calculado, levando em conta, obviamente, que o cliente precisa e o tamanho do terreno, mas também levando em conta uma série de outras características. E esse aqui é o número 1135. Existem perímetros que não são adequados para a construção. Às vezes perímetros muito próximos a esse podem não ser adequados, ou seja, podem não trazer a energia benéfica o tempo inteiro, que é o que nós estamos buscando com a arquitetura Vasto. Uma vez escolhido esse perímetro, obviamente que a modulação é importante. Então aqui vocês estão vendo essa modulação aqui dentro, ela é utilizada para a posição de paredes, de portas, enfim, de janelas. Então as paredes estão seguindo a modulação, portas, janelas, nunca se coloca uma janela ou uma porta de forma aleatória. Inclusive o próprio perímetro escolhido, ele vai fazer com que a gente tenha que decidir qual pode ser a posição da porta principal, porque nem sempre nenhum perímetro vai permitir com que qualquer posição, leste, sul, oeste ou norte, possa ser utilizada. Se eu tenho um perímetro, ele pode permitir, por exemplo, sul ou leste, ou norte ou leste, sul ou oeste, mas nunca as 4 posições cardinais. Então aqui, no caso, a declividade do terreno é para leste, a rua é no leste, e foi escolhida então a porta principal leste. E no caso de uma residência, não se escolhe no leste uma porta central. Ela poderia ser central se ela fosse no norte, mas não nas outras posições. Isso tem a ver com as energias que se encontram em cada um desses módulos aqui que vocês estão vendo, que são denominadas de Pada Devatas. Pada Devatas, na verdade, são energias da Terra e elas determinam certas qualidades. Então, nessa casa, a porta principal é leste,
para portas que a gente chama secundárias, que elas podem ser escolhidas. E na linha da porta principal, a gente chama de linha iônia, um conduto de energia muito importante. Do outro lado, ele deve haver uma porta ou uma janela, preferencialmente uma porta. Aí tem algumas... essa mesma modulação, ela é usada para criar o que aqui vai ser um muro, mas ela é uma cerca de energia também. Se vocês reparam, ela também está na modulação, ela não está posicionada de qualquer forma, né? Porque a energia gerada aqui dentro, ela vai reverberar na cerca de energia e vai voltar, então ela vai ser potencializada. A energia gerada nessa região central, que a gente chama de Brahmastan. Stan é estabelecido, Brahman é divino, onde o divino está estabelecido. Ou seja, esse ponto central, cruzamento dessas duas linhas, desses dois eixos que nós chamamos de sutras, ele é o gerador da energia, a união da energia entre céu e terra. E essa energia, então, ela é gerada e ela é potencializada nos cantos da construção e ela vai depois para fora e vai para a cerca de energia. E a cerca de energia, obviamente, também protege de energias negativas vindas de fora. Então, ela é uma proteção e um potencializador energético. Não só os cantos da construção, que são potencializadores da energia. Por isso mesmo que nesses cantos, nós não colocamos janelas nem portas, porque esses cantos nós queremos fechados. Existem, assim, alguns elementos da construção, como banheiros, lavanderia, mesmo escada, que podem estar dentro dessa parede mãe, né? Em algumas posições, não em qualquer posição, mas preferencialmente nós colocamos em extensões. As extensões também têm que respeitar a modulação e, obviamente, eu não posso ter uma extensão que seja uma continuação aqui dessa parede, porque se for exatamente uma continuação, na verdade eu estou alterando o perímetro interno. Então ela é um módulo no mínimo para dentro. E aqui eu estou usando uma extensão com a modulação máxima possível para uma extensão, que é 7 módulos para 3 módulos. Aqui dentro se usa 9 módulos, então 9 aqui e 9 aqui. E por quê? Banheiros são considerados poluentes, nós mesmos sabemos disso, então nós procuramos deixar fora dessa área principal. E escadas distorcem as energias, então também preferencialmente elas ficam para fora. Então, se vocês virem aqui, por exemplo, tem o segundo andar, então também o banheiro em cima, em extensão, e aqui a região dos dormitórios, também seguindo a modulação permitida pelo vasto. Então, que é seguindo toda essa retícula que foi usada para dividir esse perímetro da casa, o perímetro, vamos dizer, o perímetro sagrado. E aqui a região também do Brahmastan, na qual não se coloca parede alguma. Então, no caso, é uma área de passagem. No caso dessa casa, essa parte central vai ser em vidro e aqui é madeira. E aqui é um piso diferenciado. Mas isso poderia ser um piso igual, único, não importa. Ou poderia, se houvesse espaço, essa área poderia ser inteira aberta. No caso dessa casa, ou do terreno, que, enfim, ela ocupa bastante do terreno, não foi possível deixar essa área aberta porque teria que haver uma circulação em torno e aí cortaria muito o tamanho dos quartos. Muito do que se fala de posicionamento dos cômodos, todos de acordo com os 5 elementos, no caso ar, água, fogo e terra, eles também são utilizados no vasto, mas eles não geram a energia do vasto, essa energia que vai trazer sempre situações benéficas, né? Então, assim, é preciso primeiro gerar energia pelos outros fatores todos falados até agora, para depois sim a distribuição dos cômodos de acordo com as
elementos ser importante. Então, no caso, nós sempre utilizamos o sudoeste, que é o lado da terra, para os donos da casa. E nós utilizamos isso porque esse é o setor também de Niriti. Niriti ela é um dos nomes de Lakshmi, a deusa da abundância. E, obviamente, nós queremos que os donos da casa tenham abundância, porque aí a abundância é propagada para todos. E os hóspedes nós costumamos colocar no elemento ar, no noroeste da construção, porque nessa região o elemento ar faz com que o hóspede não vá ser dono da casa, não vai permanecer ali a vida toda. Aqui nessa casa eu tenho alguns detalhes que eu vou mostrar também. É que exatamente a modulação que é usada na horizontal, ela também é usada na vertical, e ela vai determinar a altura de cada pavimento, vai determinar a altura, de certa forma, de portas e janelas, e com isso a altura do telhado. E aqui nós sempre fazemos uma cúpula. Essa cúpula é exatamente em cima daquela área, dessa área que eu mostrei aqui do Brahmasthan. E aqui é uma ilustração dessa cúpula. Ela vai ajudar a fazer a troca de energia entre céu e terra, portanto é um potencializador da energia. Então o fato de haver uma modulação na vertical faz com que a casa tenha por si só uma grande harmonia. Não é preciso de nenhum estudo muito detalhado para se criar harmonia na casa, desde que se leve em conta todas as regras do vasto. E aqui é um outro exemplo, é a mesma casa, e nessa casa em especial vai haver um kalash em cima. O kalash é uma estrutura, é como se fosse uma antena, ele é de cobre, e ele vai potencializar ainda mais a energia toda que é gerada dentro da casa. Isso foi a pedido do cliente. Então, além da cúpula, que é algo que nós sempre fazemos, essa casa vai ter esse kalash também.